Um, dois, três, testando. Alô, som, testando. Tudo ok?
ficar à vontade. Muito bom dia, senhores representantes do Ministério Público, assessores, assessoras, todos aqueles que de qualquer forma estejam a participar deste encontro. Eu declaro aberta a terceira sessão ordinária por videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, desejando a todos uma manhã frutuosa de trabalho, uma semana feliz e tudo de bom para todo mundo. Então, sem mais delongas, senhores, eu chamo o feito de número 1 da pauta. É o processo 600.624-22, embargos de declaração da relatoria do desembargador Pereira Nobre. É uma habeas corpus na origem, e os embargantes são Cristiane Araújo de Oliveira e Jael Nonato da Silva Júnior. O embargado é o juízo da 33ª Zona Eleitoral de Bom Jardim. Advogado do embargante é o doutor Israel Nonato da Silva Júnior e também a doutora Cristiane Araújo de Oliveira. Com a palavra, o desembargador Pereira Nobre. Não sei se... O microfone está desabilitado, desembargador. Excelentíssimo presidente... O meu? Sim. Pois não, o desembargador Pereira Nobre. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor procurador eleitoral, vocês se recordam da matéria, a parte ingressou com habeas corpus porque ela tinha sido condenada no crime do artigo 229 e entendia que faltava justa causa, porque o crime de captação ilícita de sufrágios não tinha sido, na sentença, demonstrado que os dois eleitores cujos votos teriam sido obtidos, constavam na denúncia como objeto dessa captação, eles estavam em condições eleitorais aptas que assegurassem o direito de voto. Naquele momento, a sustentação oral do MVP, do Dr. Wellington Saraiva, ficou visto que, na realidade, esse processo houve a condenação em primeiro grau e houve a manutenção da condenação nesta corte, já com 2 embargos de declaração. Então, o Dr. Wellington Saraiva suscitou a preliminar de incompetência com base no Código Eleitoral. E o relator originário, o desembargador Zé Alberto, ele rejeitava a preliminar com base em menção da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Eu dissenti, entendendo que era o caso de se aplicar o artigo do Código Eleitoral. E foi esta a decisão embargada. Eles alegam que o julgamento seria nulo, porque a pauta de julgamento não teria sido intimado, e eu agrego que, em matéria de habeas corpus, o regimento deste tribunal, como no Tribunal Regional Federal da 5ª Região e até do regimento dos tribunais superiores, entendem que os feitos são apresentados em mesa para julgamento, não haveria necessidade da publicação do fato. E eles alegam também que não foi apreciado, sob essa jurisprudência, primeiro, que um precedente do ministro Reinaldo Soares, mas essa matéria foi discutida até pelo voto do eminente relator. Também alegam que não foi juntado o voto do eminente relator. No entanto, as notas taquigráficas, se nós observarmos as notas taquigráficas de pronunciamento do desembargador Zé Alberto Freitas, em uma versão resumida, expõe a mesmo entendimento que iria constar se o voto fosse juntado. Então, penso que não há razão para os embargos de declaração. No entanto, o que eu queria deixar claro aqui neste caso
quanto ao propósito protelatório é que lá onde se discute a ação penal, que o processo estaria, pelo menos na época do julgamento do habeas corpus, ele estaria nesta pendente do julgamento de um outro embargo de declaração. Eu não tenho dúvida que esses embargos de declaração no processo penal, eles são protelatórios, porque visam evitar um trânsito julgado e a execução penal. Aqui no habeas corpus, eu penso que não se há que falar de protelação. Explico. E entendo, porque o único interessado em obter com pressa essa prestação jurisdicional é o impetrante, o paciente. Ali não, ali o paciente quer obstar a ação do Estado no sentido de uma execução penal. Aqui não, aqui é ele que tem interesse de obter o habeas corpus e, com isso, invalidar a condenação. Então, por isso, eu vou votar negando o provimento aos habeas corpus, mas eu até estou fazendo uma correção da proposta inicial de voto, no sentido de não aplicar a multa, porque, apesar de entender que cabe a aplicação da multa, eu penso que, nesse caso, não haveria a procrastinação. O único interessado em obter esse provimento jurisdicional é o próprio impetrante, o próprio paciente. Então, por isso, eu voto negando o provimento aos embargos de declaração tão sólidos. Obrigado, desembargador Pereira Nobre. Está em discussão o voto do relator no sentido de conhecer e rejeitar os embargos sem o reconhecimento do manifesto propósito protelatório, em seja a aplicação da multa do artigo 275, parágrafo 6º do Código Eleitoral. Em discussão. Não havendo quem pretenda discutir, eu pergunto se todos estão de acordo com o relator ou se há necessidade de... Pois não. Se Vossa Excelência permite, eu queria fazer só uma observação, não é de maneira nenhuma uma contraposição ao voto do relator, até porque se trata de embargos de declaração. Era só um registro para reflexão do egrégio tribunal, no sentido de que, embora o raciocínio do ilustre relator faça todo sentido, não se pode afastar, assim, a priori, em outros casos, volto a dizer, não estou me contrapondo ao voto de Sua Excelência neste caso, é só um ponto para reflexão do tribunal. Não é o caso, talvez, de afastar a priori o propósito protelatório em habeas corpus, porque pode ocorrer e ocorre em muitas situações em que o impetrante deseja exatamente protelar a formação de coisa julgada ou criar entraves ao processo ou evitar o trânsito em julgado, e isso às vezes se consegue em habeas corpus. Repito, não se trata deste caso, mas apenas para que não introjetemos a ideia de que em habeas corpus nunca pode haver propósito protelatório, embora também reconheça que o relator jamais disse isso. Era só um registro, uma ponderação para reflexão futura. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. Eu quero agradecer ao Wellington Saraiva pela intervenção de Vossa Excelência, com a qual eu estou absolutamente de acordo. Absolutamente de acordo. Porém, no caso concreto, há que se indagar da casa se todos estão de acordo com o voto do relator. O silêncio me parece... De acordo, presidente. E há uma concordância, né? Então, posso proclamar o resultado. Unanimemente, foram conhecidos, porém, rejeitados os embargos de declaração nos termos do voto do relator. O feito seguinte, número 2, é da relatoria do desembargador Trezena Patu, também em embargos de declaração, no processo tombado sob o número 600.167-89. O embargante Roland Chauvin Póvoas de Carvalho, advogados Vadson de Almeida Paula e Flávio Bruno de Almeida Silva e outros, e o embargado é o Ministério Público. Eu concedo a palavra, então, ao eminente desembargador Trezena Patu. Senhores desembargadores, senhor presidente, trata-se de embargo de declaração oposto por Roland José Póvoas de Carvalho, em face de acordo proferido por este egrégio Tribunal Eleitoral, que negou provimento ao recurso interposto e manteve a condenação de R$5.000 pela prática de propaganda eleitoral irregular. O embargante alegou omissão nos autos do
do presente recurso pela ausência de ajuntada do acórdão na data da realização da sessão em 3/12, ressaltando nesse particular a essencialidade desse documento para o exercício do seu direito de defesa. Não foram apresentados contra-razões e vieram os autos conclusos. Inicialmente, destaco a tempestividade dos presentes embargos, uma vez que foram postos no dia 4/12, antes mesmo da data da publicação do julgado. Conforme relatado, o embargante suscitou a omissão do julgado pela ausência da juntada do acórdão. Observando os autos eletrônicos, entretanto, verifique que o recurso foi julgado na sessão do dia 3 e, na mesma ocasião, acostada aos autos a certidão de julgamento, na qual constava a ementa e a parte dispositiva do julgado. Os embargos declaratórios foram opostos no dia seguinte ao julgamento, em 4/12, às 16h16. Entretanto, no mesmo dia, às 19h30 e 9, o relatório, voto e ementa foram juntados aos autos. Dessa forma, não há que se falar em omissão. Outro sim, na resolução 23.608, que trata do processamento das representações e reclamações previstas na Lei 9.504, não há determinação que vincule o início da contagem do prazo recursal à juntada da íntegra do acórdão ou das notas taquigráficas. Além disso, a sua ausência resta ainda minimizada diante das ferramentas tecnológicas disponibilizadas pela Justiça Eleitoral, em especial o fato de as sessões do TRE permanecerem no YouTube para consulta. Quanto às alegações de ausência de juntada das notas, lembro que o artigo 75, parágrafo 1º, do regimento deste Egrégio Tribunal, diz que a transcrição das notas taquigráficas ou da gravação de votos somente será juntada ao acordo na hipótese de decisão por maioria, sendo suficiente, em caso de decisão unânime, o relatório e o voto entregues pelo relator. Considerando que o acordo vergastado foi julgado à unanimidade, não havia obrigatoriedade regimental da juntada das notas taquigráficas. Dessa forma, no caso em tela, não há omissão a ser sanada, pois, como a juntada do acordo no dia seguinte à apresentação do desembargo, o pedido restou prejudicado. Ressalto ainda que, com a oposição dos presentes embargos, o prazo para eventual recurso foi interrompido, não podendo o embargante falar em eventuais prejuízos. Por fim, não vislumbra interesse do embargante em protelar o feito ou má-fé na sua conduta. Portanto, deixe de aplicar a multa por embargos protelatórios. Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos presentes embargos de declaração. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador. Trazendo a Patu, voto é conhecendo, porém rejeitando os embargos. Discussão. Não havendo quem queira discutir, eu indago se todos estão de acordo com o voto do relator. O silêncio, então, me autoriza a proclamar o resultado. Unanimemente foram conhecidos, porém rejeitados os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Processo seguinte, senhores desembargadores, número 3 da ordem da pauta, é o processo tombado sob o número 600.108-24. Esse processo é da relatoria do desembargador Barros Freitas, um recurso eleitoral que versa sobre propaganda política eleitoral extemporânea. O recorrente é o senhor José Fernando Veloso Monteiro. Acho que já julgamos alguns processos desse senhor aqui. Na última sessão. Na última sessão. E antes mesmo, no ano passado, a doutora advogada Fernanda Maria Veloso Monteiro, parece que é até filha do recorrente, né? E o recorrido é o Ministério Público. Eu concedo a palavra ao eminente desembargador Barros Freitas. Como bem lembrou o presidente, o recorrente já teve recursos apreciados aqui nesta corte, inclusive na última sessão, no que diz respeito a uma propaganda vinculada a uma vinheta na rádio, que é um radialista. Este caso aqui é um pouco diferente. É um recurso depois pelo senhor José Fernando Veloso Monteiro, em face da sentença do juiz da 25ª Zona Eleitoral em Goiânia, que condenou numa multa de R$ 5.000
por suposta propaganda eleitoral extemporânea, com base no artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Em sede preliminar, da mesma forma que ocorreu no processo anterior, ele alegou a ausência de agir devido ao imediato cumprimento da notificação da promotoria eleitoral para retirada da propaganda contestada. Da mesma forma como decidimos da última sessão, a preliminar deve ser rejeitada, pois tal matéria se confunde com o mérito da demanda, de modo que a questão sobre a responsabilidade ou não pela propaganda é questão a ser apreciada pela análise meritória. Então, rejeito a preliminar e falta interesse de agir. O voto do relator é rejeitando a preliminar de ausência de interesse de agir. Todos de acordo, senhores? De acordo. Posso proclamar, então, o resultado. Unanimemente rejeitou-se a preliminar de ausência de interesse de agir nos termos do voto do relator. No mérito, o fato que ensejou a coordenação foi a veiculação de vídeo, no qual o recorrente tem o seguinte texto no vídeo, né? Ele fala: em Brasília, no Ministério da Educação, como assessor do ministro Mendonça Filho, trabalhei também com Goiânia. Essa obra que vocês veem aqui é a Faculdade de Medicina, que trabalhei muito junto ao ministro para que Goiânia recebesse. A obra está quase concluída e vamos fazer agora o vestibular. Agora assumo um outro compromisso. O aluno de Goiânia que for aprovado aqui na prefeitura, a gente vai pagar a bolsa integral desse aluno. É mais oportunidade para a juventude de Goiânia, é mais saúde, é mais emprego gerado na nossa cidade. Nesse vídeo se conta nos autos, vou mostrar dentro de instantes. E há também outro que foi publicado, mas só tem um texto. Esse vídeo não consta como foi retirado eliminadamente, então, mas tem o teor do texto desse vídeo, que diz: Tejuco Papo, lugar histórico onde as mulheres guerreiras venceram bravamente os holandeses. Mas essa glória ficou no passado. O abandono toma conta desse lugar que merece valorização. Precisamos investir em melhorias no local que estimularão o turismo e a cultura, gerando renda e emprego para a nossa população. Eu vou mostrar o vídeo que eu tenho aqui. É interessante, porque tem algumas características que vale a pena ver. Em Brasília, no Ministério da Educação, como assessor do ministro Mendonça Filho, trabalhei também por Goiânia. Essa obra que vocês veem aqui é a Faculdade de Medicina. Eu trabalhei muito junto ao ministro para que Goiânia a recebesse. A obra está quase concluída e vamos fazer agora o vestibular. Agora assumo outro compromisso. O aluno de Goiânia que foi aprovado aqui, na prefeitura a gente vai pagar a bolsa integral desse aluno. É mais oportunidade para a juventude de Goiânia, é mais saúde, é mais emprego gerado na nossa cidade. Em Brasília, no Ministério... Até a repetição, deixa eu voltar. Analisando o vídeo juntado aos autos e o texto da propaganda impugnada, eu não observei qualquer ofensa à legislação eleitoral. Na verdade, a conduta se encontra autorizada pelo parágrafo 2º do artigo 36A da lei, o qual autoriza que o pré-candidato formule, aspas, pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura das ações políticas desenvolvidas e as que se pretende desenvolver. Me parece que foi exatamente isso que o pré-candidato fez. Além do que, não se percebe no vídeo nem nome de partido, nem numeral de campanha, não há nada da espécie. No mesmo sentido, caminhou o parecer ministerial, que esclareceu que, aspas, embora pedido explícito de voto seja prescindível em algumas hipóteses para caracterizar propaganda ilícita, a publicação não possui formato tipicamente propagandístico, mas apenas de promoção pessoal e exposição de ações políticas desenvolvidas e que se pretende desenvolver. Não há nela indicação de numeral de partido, como é comum em material propagandístico de cunho eleitoral. Com dentro do exposto, senhor presidente, não vislumbrar que se trata de propaganda antecipada ilícita, estou dando provimento ao recurso para julgar improcedente a representação eleitoral. Como voto. Obrigado, desembargador Barros Freitas. O que me chamou a atenção no vídeo foi que o recorrente, ele, às expressas, diz que contribuiu para
a construção, a edificação daquele prédio e para a instalação da própria universidade em Goiânia e afirma peremptoriamente que a prefeitura pagará bolsa integral a quem fizer sua inscrição e passar no vestibular naquela universidade. Eu fiquei um pouco impressionado com isso. Mas está em discussão o voto do relator, no sentido de conhecer e... Né, Vossa Excelência nega provimento, né, desembargador, ao recurso ou dá provimento? O parágrafo 2º da 36 é claro, dizendo que pode ele demonstrar as ações políticas desenvolvidas e a atuação política dele para buscar uma faculdade para Goiânia está dentro do texto da norma. Assim como também permite as ações políticas que ele pretende desenvolver. Isso é promessa que ele está dizendo se eventualmente ser eleito. Agora, se tivesse dessa propaganda, como disse, numeral de partido ou ubicação do partido, aí sim, poderia se traduzir em pedido explícito de voto, como já decidimos anteriormente em outros processos. Mas esse vídeo a gente tomou esse cuidado de não ter nenhum eu compreendi. Nenhum partido. Eu compreendi perfeitamente. Eu apenas impactei um pouco com o fato de ele se utilizar dessa via para prometer bolsa integral a futuros candidatos a uma vaga na... Ainda mais goianense, né? Ou seja, fazendo uma restrição a quem é... Ele foi candidato, ele foi eleito, foi. Vice-prefeito de Goiânia. Vice-prefeito, né? Muito bem. Não havendo quem queira discutir, eu colho votos. Desembargador Pereira Nobre. Senhor presidente, eu sempre defendi a questão do artigo 36A. Acho que, nesse caso, o pedido não é explícito e, como o eminente relator mencionou, no parágrafo 2º do artigo 36A, há a possibilidade de divulgação do que se fez e do que se vai fazer. Eu vou acompanhar o voto. Como já venho votando, vou acompanhar o voto. Ok. Muito obrigado, desembargador Pereira Nobre, desembargador Gonçalves de Moraes. O som do desembargador Gonçalves de Moraes. Agora está ativado, é porque tinha caído a internet aqui, depois retornou. Mas eu vou pedir licença ao relator para discordar desse voto. Eu entendo, na linha que eu já venho aqui votando desde o ano passado, de que não há necessariamente que se pedir explicitamente o voto, né, dentro daquela interpretação de que quando o pré-candidato aí fala que vai envidar esforço no sentido de conceder bolsa integral, né, para aqueles que passarem no vestibular nessa faculdade. Isso, para mim, é uma promessa política. E se é uma promessa política, né, visa o quê? Visa pedir voto. Pode ser que não esteja explicitamente dito por ele, eu sou candidato, mas a mensagem é essa. Então, para ser coerente, dentro da minha interpretação, que eu venho mantendo aqui, eu entendo, daquele caso em que nós julgamos isso aqui várias vezes, citando aquele caso de Várzea, não sei se é Várzea Paulista, em que o voto do ministro Luiz Fux foi no sentido, né, de que essa interpretação poderia ser
uma interpretação mais, vamos dizer assim, flexível nesse sentido. E não exatamente como taxativamente diz a lei. Aquelas palavras mágicas ou semanticamente semelhantes ao pedido de voto explícito, que é justamente esse caso aí. Quando ele coloca que vai ofertar bolsa de estudo gratuitamente, de forma integral, eu entendo como uma narrativa política, né? E ele foi candidato, e não só por isso, ele já foi aqui outras vezes também, até condenado em multa, através de expor propaganda em outdoor, etc. Então, é um conjunto, né, de elementos que me levam a essa convicção. Então, meu voto é, na verdade, aplicando a ele uma multa no valor mínimo aí de R$5.000. É como eu voto, por propaganda extemporânea. Eu voto dessa forma. Obrigado, desembargador Gonçalves de Moraes. Como vota o desembargador Trezena Pato? Desembargador, senhores desembargadores, eu entendo que aí não houve nenhuma conduta vedada, não houve também uma ação que impactasse em gerar um desequilíbrio ao pleito, e nem houve pedido explícito de voto. Então, acho difícil enquadrá-lo em qualquer infração, em razão desse sentido. Pelo contrário, o que o artigo 33, parágrafo 2º faz é admitir, não é, esse tipo de ação, sobretudo quando se exerce ou se exerceu alguma atividade política, e é legítima a ação no sentido de demonstrar o que se fez, o que se pretende fazer, e é uma ação política, não resta dúvida que é. Mas é uma ação política no seu sentido não propriamente voltado à eleição, embora, claro, toda ação política partidária é voltada à eleição, mas eu digo assim, não que incida num pedido explícito de votos, né? Algo que está demonstrando aí o que fez. Como a oposição, cabe fazer a crítica do que se faz, no sentido que eu acompanho o relator. Como voto? Muito obrigado, desembargador Trezena Pato. Desembargador Carlos Gil Filho. Senhor presidente, eu vou pedir vênia à divergência e, na linha do que eu venho votando, eu vou acompanhar o decano da casa, relator Alberto Freitas. Obrigado, desembargador Carlos Gil. Voto ao desembargador Paulo Beltrão. Senhor presidente, por entender que a conduta está albergada no permissivo do parágrafo 2º do artigo 36A, e pedindo vênia à divergência, eu vou acompanhar o voto do relator. Obrigado, desembargador Paulo Beltrão. Eu peço licença ao desembargador Gonçalves de Moraes para subscrever as razões do voto que proferiu, neste caso concreto. Eu achei que o recorrente ultrapassou os limites estabelecidos pela regra legal quando ele usa o nome da prefeitura para fazer promessa. Ele diz: a prefeitura concederá a todos uma bolsa integral. Evidentemente que ele, assim afirmando, passa a ideia de que a prefeitura somente agirá dessa forma se ele for eleito. Ele não pode usar o nome da prefeitura sem que ele possa ser referendado pelo voto popular. A prefeitura concederá, não é? Ele empresta força imperativa ao preceito. A prefeitura concederá. É evidente que a prefeitura somente concederá se ele obtivesse êxito no seu desiderato eleitoral, como efetivamente ocorreu. Então, eu vou pedir licença, sou mais rigoroso um pouco, e peço licença ao decano da casa, não é comum acontecer isso, mas eu vou divergir nesse ponto, acompanhando o desembargador
Gonçalves de Moraes, proclamando o resultado por maioria de votos. Deu-se provimento ao recurso nos termos do voto do relator, vencidos os desembargadores Gonçalves de Moraes e Frederico Neves. Senhores, na sequência, nós temos o feito de número 4 da ordem da pauta, que é o processo tombado sobre o número 600.526-96, também da relatoria do desembargador Barros Freitas, e é o recurso eleitoral, que versa sobre propaganda política, conduta vedada à emissora de rádio, televisão, na programação normal. Recorrente é a Associação Cultural Belo Jardim, que tem como advogados os doutores Antônio Sérgio de Barros Campelo e outros. E como recorrida a coligação para Belo Jardim Avançar, a advogada doutora Luana Stefani Pereira da Silva. Dou a palavra, então, ao eminente desembargador. Presidente, pela ordem. O Ministério não gostaria de se manifestar rapidamente neste caso? Com todo gosto, doutor. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todas e todos, a todos os juízes, a assessoras e assessores, servidoras e servidores, ao nosso intérprete Léo e às demais pessoas que participam desse julgamento. Na primeira visita para manifestar, eu digo de minha satisfação de retornar ao convívio e ao trabalho conjunto com este digno tribunal e sua digníssima composição, tanto de juízes quanto de servidores, e aproveito para desejar também, muito rapidamente, a todos e todas um ano mais leve, com mais saúde e com mais racionalidade na condução da gestão de prevenção e enfrentamento desta pandemia terrível que já matou 217 mil brasileiros e, quiçá, poderia ter matado menos se fossem outras as circunstâncias. No caso do processo em julgamento, se trata de um recurso eleitoral por propaganda eleitoral negativa contra uma emissora de rádio, de responsabilidade da Associação Cultural Belo Jardim. Este caso abrange também a responsabilidade da jornalista Paloma Azevedo, e a associação foi condenada a ter a suspensão de sua propaganda normal por 24 horas, sua programação normal por 24 horas, e ao pagamento de multa de R$ 21.282 por propaganda irregular. Vossas Excelências deverão lembrar-se que, lamentavelmente, no município de Belo Jardim, houve um desvirtuamento do exercício legítimo da liberdade constitucional de imprensa e de comunicação. Não devemos generalizar para afirmar que isso ocorreu o tempo inteiro, em todas as circunstâncias, mas não parece haver dúvida de que, em muitas ocasiões, houve esse desvirtuamento, ou seja, emissoras de rádio locais foram utilizadas para fugir da sua função jornalística precípua e se transformaram em instrumentos de propaganda eleitoral contra a lei das eleições, como sabem Vossas Excelências. Existe uma preliminar de decadência neste caso, que, no nosso parecer, nós entendemos não prosperar, uma vez que o dispositivo invocado pela parte diz respeito ao prazo para exercício de direito de resposta e não ao prazo de exercício do direito de representar por propaganda eleitoral negativa. Então, nós nos manifestamos por rejeição dessa preliminar. Quanto ao mérito, como dizia, a representação gira em torno de uma divulgação, de uma leitura, de uma manifestação da jornalista Paloma Azevedo durante a programação da rádio representada, que tem se estende por cerca de 3 parágrafos na versão transcrita. Não sei se o ilustre relator irá ler ou reproduzir essa manifestação. Por conta do tempo, eu vou pedir licença para não lê-la, mas que nós entendemos que feriu a regra do artigo 43, incisos 2º e 3º da Resolução 23.610, que proíbe as emissoras de rádio e televisão, durante sua programação
normal e, durante o noticiário, veicular propaganda política. Nós entendemos que a manifestação da jornalista extrapolou, excedeu o limite da liberdade de imprensa e fugiu da linguagem normal empregada pelos jornalistas quando se referem a fatos que são de interesse público. O gênero da linguagem utilizada pela jornalista não é o gênero textual jornalístico, seja na sua forma de jornalismo informativo, seja na sua forma de jornalismo opinativo. Nós não podemos ignorar que a imprensa cumpre um relevantíssimo papel, não só quando informa, mas também quando opina sobre os fatos. Isso é plenamente legítimo e desejável até para provocar a reflexão das cidadãs e cidadãos. Mas aqui não se trata de mera atividade opinativa a respeito de um fato de interesse público, até porque o próprio fato em questão, que gira em torno da falta de pagamento de aposentados e pensionistas e da existência de pesquisas eleitorais falsas, não está provado nestes autos, ou seja, não há prova de que os fatos invocados pela jornalista existiram. E na órbita dessa premissa fática de que teria havido tais acontecimentos que a manifestação da jornalista se desenvolve. Nós entendemos, como disse, que se houvesse opinamento a respeito de fatos comprovados, isso seria exercício legítimo de jornalismo. Se houvesse até crítica política sobre determinados fatos, sobre determinadas posturas de governantes, isso também seria admissível. Mas aqui entendemos que se tratou de uma peça de propaganda, de um texto de caráter essencialmente propagandístico, não baseado em fatos comprovados, com finalidade de propaganda eleitoral. E por essa razão, nós entendemos que a condenação deveria persistir. E isso deve ser considerado no cenário do município de Belo Jardim, em relação ao qual a sentença corretamente apontou que estações de rádio de diferentes correntes políticas foram frequentemente utilizadas com essa mesma finalidade, para dar tratamento privilegiado a determinados candidatos e para atacar as candidaturas oponentes. Então, por essa razão, tentando ser sintético, o Ministério Público Eleitoral pede o não provimento do recurso e agradece a atenção de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Wellington Saraiva. Com a palavra o desembargador Barros Freitas. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de um recurso eleitoral em percurso contra a sentença da 45ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente o formulado na representação proposta pela coligação para Belo Jardim Avançar, em face da Associação Cultural Belo Jardim e de Paloma Azevedo. E condenou a primeira no pagamento de multa de R$ 21.282 e a suspensão de sua programação normal por 24 horas, nos termos do artigo 43, inciso 2º e parágrafo 3º da resolução 23.610 do TSE e do artigo 45, inciso 3º da Lei das Eleições. Como se vê, a jornalista ela não foi condenada, foi condenada apenas à rádio e ela sofreu duas condenações, a suspensão da programação por prazo de 24 horas e uma multa no valor de R$ 21.282. A questão que eu achei interessante deste processo, que me chamou a atenção e requeriu um estudo mais aprofundado, diz respeito à preliminar levantada, de decadência, prejudicial, como assim queira. Na verdade, essa preliminar ela foi levantada pelo Ministério Público de primeiro grau, que foi nem na defesa, sobre o argumento que o TSE teria se posicionado no sentido de que o prazo para esta representação seria de 48 horas, aplicando-se de forma, por analogia, o prazo previsto para o direito de resposta. O juiz de primeiro grau rejeitou essa preliminar, e julgou parcialmente procedente, conforme já relatei. O recorrente renova essa preliminar de decadência em suas razões processuais e, analisando, eu percebi que o TSE, de fato, decidiu já que o prazo de 48 horas para a propositura das representações por invasão de horário de propaganda e nos casos de veiculação de propaganda irregular no horário normal das emissoras, segundo o entendimento lá do TSE, já em reiteradas decisões,
tem como finalidade evitar o armazenamento tácito de reclamações a serem feitas no momento da campanha eleitoral, em que se torne mais útil subtrair o tempo do adversário. Então, foi a construção que o TSE fez, nesses casos, para evitar que se utilizem dessas representações apenas em um momento mais adequado, caso não tivesse esses prazos de 48 horas decadencial feito tem para o pedido de resposta, para suspender a propaganda do seu opositor em um momento que seja taticamente mais adequado, por exemplo, mais próximo da data da eleição. Então, isso foi uma construção jurisprudencial do TSE. Ocorre também que o TSE já decidiu que o prazo de 48 horas não incidirá se a representação for fundada no artigo 45 das eleições e que pretendesse a aplicação da multa, conforme se infere da jurisprudência que eu colecionei, está lá no voto. Vou deixar de ler para não perder mais tempo. Mas o que é que o TSE entendeu? Trata-se de aplicação de multa, não há que se falar em armazenamento tácito de reclamações. Isso não vai afetar o tempo do opositor. Então, do mesmo modo, a aplicação analógica do prazo decadencial previsto para hipótese de direito de resposta apenas ocorre quando o pedido de perda de horário de propaganda do partido opositor e não se aplica para hipótese de excesso da multa, tendo em vista a completa falta de similitude entre tais situações. A questão vai, como aqui nesse caso houve a condenação da multa, sem dúvida que essa multa, conforme a jurisprudência do TSE, não se aplica esse prazo de 48 horas. Mas também há uma condenação de suspensão da programação normal de 48 horas. E essa foi que eu tive a maior dificuldade. Mas, analisando atentamente essa jurisprudência, você vê que o sentido dela é evitar que o opositor tenha seu tempo tolhido a qualquer tempo, ao bel prazer do representante. Escolhe o momento adequado para entrar com a habilitação. Por isso que se houve essa interpretação analógica do dispositivo de resposta. Ocorre que isso não afeta, no caso, quando a supressão do tempo é da própria rádio, da sua programação normal. O que foi condenado aqui foi a rádio a suspender sua programação normal pelo prazo de 48 horas, conforme autoriza o artigo 56 do mesmo diploma legal, da Lei das Eleições. No caso, poderia-se ter entrado contra a coligação ao partido, pedindo a perda de tempo dele, isso com base no parágrafo 1 do artigo 55 da Lei das Eleições. Mas não ocorreu no presente caso. Então, se não atingiu o tempo do partido opositor, não há por que se aplicar analogicamente, uma vez que não há previsão, lembrando que o TSE já definiu que não há previsão na legislação de decadência para a representação eleitoral. Há uma construção também jurisprudencial dizendo que esse prazo é a data das eleições. Após isso, daria uma falta de interesse de agir. Então, nesse caso, como o tempo atingido foi do rádio e não do opositor, não há por que se falar em decadência ou aplicação analógica do prazo para direito de resposta. Desse modo, o meu voto, aqui, no que diz respeito à preliminar, é pela sua rejeição, por esses fundamentos, senhor presidente. O relator rejeita a questão prefacial, que integra o próprio mérito do recurso, evidentemente, e eu ponho em discussão o voto do relator. Todos de acordo com o voto do relator? De acordo. Então, posso proclamar o resultado unanimemente e rejeitou-se a questão prefacial substancial de decadência nos termos do voto do relator. Pois não, desembargador Alberto Freitas. Acredito que o nobre representante do Ministério Público foi muito feliz na sua explicação, não tenho como fazer melhor. De fato, a rádio, o juiz deixou bem claro isso da sentença, em Belo Jardim parece que as rádios têm partido, cada rádio ataca o candidato opositor, isso é bem visto aqui, e nesse caso, a reportagem, a suposta reportagem, não se passou de uma propaganda eleitoral, uma publicidade eleitoral, que tem vedação legal, o artigo 46, inciso 3º, que é encerrado o prazo de apresentação das convenções de eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário,
veicular, inciso terceiro, veicular propaganda política. E, como se vê, houve uma divulgação de propaganda política negativa nessa programação. Eu vou ler aqui o trecho da programação para mostrar bem o que ocorreu. Bem, gente, hoje, dia 7, eu tomo a liberdade de passar um assunto que interessa em especial aos funcionários e muito mais aos aposentados. O Instituto de Previdência de Belo Jardim ainda não pagou os aposentados nem os pensionistas. Hoje é dia 7, o telefone lá sequer atende mais. Não por culpa dos funcionários, mas por culpa de quem comanda. Aí vem a pergunta. Dinheiro para motocada e carreata, encher a cidade de bandeiras vermelhas, gasolina para todo mundo e trazendo moto de até outros municípios vale. Agora, dinheiro para pagar a folha, para pagar os aposentados, não vale. Bom, está na hora de acabar com tanta brincadeira, de parar de fazer pesquisas falsas, porque vocês estão desesperados com essa política. E aí vai. Nesse trecho, já dá para mostrar que, além de atribuir a utilização de recursos públicos destinados à Previdência para pagamento de motocada, carreada, gasolina, bandeira, ainda atribui à gestão a prática de fazer pesquisa falsa, que mostra que se trata de mera propaganda política negativa. Então, eu acho que andou bem o juízo de primeiro grau ao condenar. O recorrente ainda alega que esse dispositivo que se fundamentou a sentença foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e que isso se traduz numa censura, o que não é verdade. De fato, o Supremo declarou inconstitucional parte desse dispositivo, a segunda parte, porque a leitura toda do inciso ele veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação e seus órgãos representantes. O que o Supremo declarou inconstitucional é a parte que fala difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus representantes legais. Manteve incólume a redação que trata de veicular propaganda política, que foi na qual se enquadrou a conduta praticada pela representada. Desse modo, o voto é para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juiz de primeiro grau. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Roberto. O voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Discussão. Não havendo quem queira discutir, eu indago se todos estão de acordo com o relator. De pleno acordo. Então, posso proclamar o resultado. Unanimemente, negou-se o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Então, senhores, muito obrigado pela participação de todos. Muito bom dia, um bom almoço. Logo mais às 17 horas nós teremos sessão. Eu agradeço a participação de todos, aos servidores, aos advogados que estejam eventualmente assistindo, ao Ministério Público, ao Cícero, nosso secretário. Vamos em frente. Até logo mais, se Deus quiser. Forte abraço.